Seja muito bem-vindo, eu me chamo Camila Reis. Eu me chamo Esther Guimarães e você está no Podcast Cria Aí. Gente, e nossos convidados de hoje entendem tudo quando o assunto é uma paixão nacional. Picolés, sorvetes e açaís. Sejam bem-vindos, Luca e Luísa. Obrigada, é um prazer pra gente estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso em recebê-los. Já nos acompanharam. Na verdade, a gente queria ter recebido vocês Na desde a primeira temporada. temporada, chocou as agendas, mas que bom que deu certo agora, Sim. né? Estamos muito felizes. E pra quem não sabe, eles são da linha sucessória da Frutos de Goiás e chegaram para trazer inovação e modernidade à marca. Trouxeram, inclusive, com tudo. Conta pra gente, Luísa, um pouco sobre a sua carreira profissional, o seu momento de vida, essa mudança de profissão também, né? De sair ali da sua formação, de entrar agora, né, como empresária dentro da Frutos de Goiás. Como é que foi essa decisão e esse processo? Quantas horas de podcast? Então, quando eu tive essa intenção de fazer medicina, era criança. E já tinha isso na minha cabeça, que eu queria ser médica, igual a minha madrinha, que nem é médica, por sinal, mas trabalhava junto com uma clínica médica. E eu entrei já no ensino médio com esse objetivo, já tinha tudo isso ali em casa, né? E fui fazendo a medicina. Ao decorrer dos anos, a indústria deu certo. Então, meus pais, eles sempre desejaram muito que eu e o Luca tivéssemos uma profissão boa. Por quê? A gente tem uma segurança, né? Que, assim, independente do que eles fizessem nessa parte dos negócios, como eles já mexeram O medo do empresário, né? Isso. O medo do empresário. Já mexeram de manhã. com vários negócios diferentes, né? Então, nós teríamos essa segurança. Então, eu tenho meu diploma, o Luca tem o dele, e a partir disso veio aquela segurança. Entrei no mercado de trabalho, fiz a pós-graduação em dermato e em nutrologia. Continuei trabalhando na clínica, mas eu lembro que era uma viagem, se não me engano, mês de agosto, alta temporada, né? Vendendo muito picolé e sorvete. E aí minha mãe me ligou e falou que era para eu vender minha clínica, que não dava mais para eles ficarem sozinhos lá na indústria. Nessa época o Lucas já tinha começado. Ele fazia engenharia da produção meio período e trabalhava na fábrica outro meio período. Isso foi que ano, mais ou menos? 2022? Quando eu entrei foi 2022. 2022, né? Isso, exatamente. Aí eu comecei, né, a olhar as coisas para vender, enfim, deu um pouco de aperto no coração, confesso. Mas eu trato agora como se fosse uma atividade, assim, extra, porque eu faço na minha família, né, faço nas minhas amigas, procedimentos, coisas que eu gosto de fazer mesmo, de acompanhar. Não deixei completamente de ser médica porque tem esse lado. E a medicina também entrou um pouco dentro da Frutos de Goiás, porque eu me preocupo muito com essa questão da saúde, justamente por ter feito nutrologia. Então, da qualidade dos ingredientes, da questão dos nossos produtos terem, né, cerca desses 90% de fruta, da qualidade da gente entregar a saúde para o nosso consumidor. Não só um produto que é zero, mas um produto que é zero e saudável. Sim. Né? Um produto que ele é premium, tradicional, mas que ele é saudável, ele tem fruta, ele tem uns pedaços. E eu acho que isso faz muita diferença, tanto no mercado quanto na saúde. E poder falar disso para os consumidores, né? Poder falar para também os consumidores que possuem alguma doença, como pacientes que são diabéticos. Aí pode comer, né? O picolé que é zero adição de açúcar. Isso é muito bom, porque eles têm essa dificuldade de encontrar um docinho que é gostoso e que não parece que é zero. Que é zero, Tem os pacientes celíacos da questão do glúten, então podem consumir alguns dos nossos produtos. Então, a gente começa a ter acesso a esses outros pacientes que têm dificuldade, né, de acessar os alimentos e encontram nos nossos, e isso me deixa bem feliz. Legal. E, Luca, você está à frente ali da parte de novos negócios e oportunidades, né, inovação. Desde quando a gente começou a trabalhar com vocês, você já encabeça essa parte. Exato.
Conta pra gente como que é esse universo numa indústria, como que é trazer inovação e principalmente enfrentar a cabeça dos pais, porque a gente sabe que os nossos pais, eles pertencem a uma outra geração. E aí tem o choque, é inevitável, né? Então, como é trazer para eles, mostrar que essa novidade é importante, que é importante estar ali inserido no mercado e ser levado a sério, porque para os nossos pais nós somos crianças, né? Então, como que é isso para você? Então, né, Camila, é um assunto bem delicado de se tratar, né? Mas é aquilo. Eu sou filho do meu pai há 26 anos e ele é meu pai há 26 anos, assim como minha mãe, né? Não tem segredo. A gente se conhece muito bem. E assim, realmente é o que pai gosta de ver seria resultados. Você tem que entender como trazer isso, como conversar, né? Demonstrar suas ideias de forma clara, planejada e já com uma perspectiva de futuro, né? Principalmente nessa parte de inovação. E assim, não é simples. Tem hora que realmente vai bater as ideias, mas querendo ou não, é até bíblico, né? Tem que respeitar pai e mãe, né? Com certeza. E, assim, aos poucos você tem que ir trazendo essa cara de inovação. Não precisa ser de uma vez, porque a gente está só no início da nossa caminhada. A empresa está onde está por conta dos nossos pais, né? Eles que fundaram, eles que são os fundadores. E, assim, as adaptações, se for para mexer, vamos falar que é igual time de futebol, você vai mexer, tem que ser para melhor. Você não pode simplesmente fazer algo sem pé e sem cabeça, né? Goianês aqui, né? Tem que pensar bastante nos resultados, qual que é o propósito disso, né? Mas, realmente, o que você falou é algo que traz muitas complicações para todas as empresas que eu converso com meus amigos, sempre essa parte de inovação, isso aí na parte do sucessório é o que mais tem, né? Que são cabeças novas de gerações, que o pessoal tanto fala, né? Eu nem entendo esse direito de geração Z, X, sei lá, baby boomer. E assim, realmente cada um pensa de uma forma, né? E é você saber respeitar isso e fazer as coisas com paciência, porque o nosso ciclo está só no início, né? Daqui para frente, trabalhar aos poucos construindo, né? E venho trazendo disso muitos resultados positivos para a empresa, né? Eu acredito que é por aí. A gente vê muito, a gente gosta muito de citar o caso da família CIMED, que pra gente hoje é uma referência em marketing, e ver o que eles fizeram, né? Transformar uma indústria farmacêutica em um objeto de desejo, né? E agora eles estão batendo muito forte, eles são a terceira geração agora em atividade, né? Porque o João Adib é segunda geração, né? Isso. O João e a Carla, né? E aí os meninos são a terceira geração. E eu achei muito interessante um corte que eu vi de um podcast do João Adib, onde ele falava que ele precisou entender o talento de cada um, porque não adianta só colocar aquela peça lá, né? Ela tem que ser uma peça produtiva. Então, ele falou, meu filho não tem que ser obrigado a ser vendedor. Eu preciso saber se ele tem o dom da venda, né? Para, assim, o colocar na melhor posição dentro da empresa. Então, eu acho que isso é muito interessante. E assim, para quem conhece, né, os pais da Luiz e do Luca, eles são pessoas maravilhosas, gostosos de se trabalhar, eles dão muito ouvidos pra gente, né? A gente começou a atender na parte do marketing e nós somos a peça que mais enfrenta a dificuldade, né, Esther? Quando o assunto é quebrar paradigmas com o pessoal ali de gerações. Na verdade, mais a gente trás, começou, né, com a Frutos nesse momento aí de... Foi tudo junto, de transição, né? E de trazer a novidade, assim, né? A gente começou o trabalho de marketing de influência e... vamos trabalhar com influenciadores. O que a gente tem? Picolé? Não, então vamos trabalhar um picolé da melhor forma possível. Se é isso aqui que a gente tem para trabalhar. E a gente conseguiu fazer com que o produto já se vendia muito bem, que era maravilhoso. Sim. Fazer com que a Frutos se tornasse um objeto de desejo, que as pessoas quisessem receber aquilo ali sem ganhar financeiramente por aquilo, porque elas se apaixonaram pelo produto, porque elas queriam ter contato com a marca, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de ter feito parte também desse momento, assim, sabe? De
de vocês juntos ali, tentando trazer inovação e a gente, com a nossa cabecinha também ali fervilhando, querendo, Sim. né, fazer acontecer. Então, a gente tem um carinho muito grande pela E marca. não só isso, eu acho que as peças que compõem esse tabuleiro de xadrez faz toda a diferença, né? Ter pessoas comprometidas, e a gente sabe que lá na Frutos tem uma galera muito comprometida que estão com seus pais já há um tempo, Sim. né? A gente que E sempre graças a trabalhou Deus, junto é ali uma com a equipe maravilhosa. Poli, com o Bruno, a gente se abraça e se junta para fazer a coisa acontecer da melhor forma. E é muito engraçado, porque quando a gente vê, às vezes, coisas de concorrente, uma coisa ou outra, a gente é muito fiel. Esses dias, eu não sei, num almoço que eu tava e tinha um sorvete, uma outra marca que eu não vou citar. E aí, todo mundo comendo lá e eu lá quietinho. O povo falou assim, ué, Camila, você não vai comer sobremesa? Não, falou dessa marca, não, eu só como da Frutos. Então, a gente meio que vira esse clã, né? A Esther até brinca, né? Que é o clã do Ninho Trufado. Trufado zero. Minhas amigas falam que não posta mais, é proibido. Porque todo mundo que posta, eu vou lá e comento. Falo, por que você tá comendo isso aí? Manda aquela carinha. É, Eu também seria pode. tóxica. Super tóxica. A gente é um pouco Super. tóxico com o pessoal, com os influencers, parentes. Eu falo, por que você tá tomando esse picolé? Então, é uma marca muito encantadora e são tantas possibilidades, né? Que a gente que tá junto há 3 anos, né? A gente não esgota as possibilidades, né? É incrível os sabores a serem trabalhados, as temporadas. Verão para vocês, é essa loucura mesmo? Ou o pessoal consome picolé o ano inteiro? Como é que funciona? Verão é loucura. Sim. As vendas sempre aumentam aí na época de verão. Ainda bem que pra gente, essa época de frio, aqui em Goiás, né? É mais agora em frio maio, mesmo, junho, né? julho. Não é tão, Não é um período tão grande, porém é mais friozinho e chuva. E aí as vendas caem um pouco. Mas no restante do ano, fervilha. E até para viajar, enfim, fazer outras atividades é mais complicado. Então, a gente tenta aglomerar, né, essas viagens em família que a gente gosta de fazer, essas coisinhas, nessas épocas que são mais tranquilas para a empresa. E realmente aumenta o serviço para todo mundo. Pra todo mundo, eu ia falar, a gente ama o inteira. verão, que é porque quando a gente tem mais verba pra trabalhar no Era marketing, verba. Época das vacas gordas. é muito bom, né? É verdade. Me perdi. Você quer ser polêmica agora. Eu quero ser polêmica agora. Estão preparados? Muito. Qual o sabor preferido de vocês? E qual o case de marketing que mais marcou vocês nos últimos anos? Assim, o que vocês mais... Gostaram de Geral? ver? Bom que a gente pergunta puxando pro nosso lado, né? Você quer começar? Nossa, que difícil. 5 minutos de reflexão. Gente, sorvete, assim, favorito, eu acho que eu iria por linha. Porque é muito diferente um do outro, né? De zero, atualmente é o pistache. Não tenho nem o que falar. Era o ninho trufado, mas agora o pistache, com certeza. Eu vou pra linha do tradicional, gosto muito de coco. Tanto coco branco quanto o queimado, mas coco branco amo. Do premium, eu tenho completo vício torta de limão. Ele é muito gostoso. Torta de limão. E linha açaí, gente, açaí zero eu como acho que todos os dias da minha vida. Eu fico esperando o momento que eu chego na minha casa à noite. Virou um ritual. Virou um ritual. Tiro meu açaí, derreto, coloco ali meu whey e açaí zero. Juro, parece assim, um momento do dia que tô comigo, eu sozinha, feliz. É a janta do meu marido, quando ele tá de dieta. Mesmo. É o potinho do amo. zero, dose de whey. Falo, gente. É o momento dele também. Ele vai lá, ele dá uma esquentadinha no micro-ondas pra dar uma Ninguém me quebradinha. incomoda, eu tô aqui com meu açaí. E você, Luca, conta pra gente. Eu gosto particularmente muito do cajuzinho de Cerrado. Adoro ele. Eu adoro. Esse final de semana eu fui até pra fazenda. Aí eu peço, cada um escolhe um picolé pra levar, né? O meu é bom que ninguém mexe. É só você que come. Só pra mim. O cajuzinho Só o meu cajuzinho. Nossa. Eu amo, Ele combina amo. muito com um drink também, Sim, né? sim.
E ele tem as fibras, você puxa assim, parece que tá comendo um pedaço de caju. Acho muito refrescante também, assim, e nem se compara, que às vezes você fica com uma noção de suco na cabeça, só que os picolés, eles entregam muito mais que isso, né? Impressionante, né? Igual o cajuzinho, assim, parece que tá mordendo a fruta, Parece não é o que tá suco. mordendo a fruta. Polpa mesmo. E o que eu acho mais legal na Frutos é que às vezes a gente tem um paladar, assim, um preconceito com o sabor. Você fala assim, não, isso aqui parece que não... Gente, depois que eu comi pela primeira vez o milho verde, eu falo, o que é isso? Eu nem gosto de curau. E parece um curau, mas ele é melhor que curau, é bem mais gostoso. Eu falo, gente, o que é isso? Desde quando que você vai falar assim, compra um picolé de milho verde pra mim e o negócio é fenomenal. E de abacate, você gosta muito também, abacate, né? O abacate é perfeito. E você fala, vou num lugar pra comprar um picolé de abacate, você não acredita você falar um negócio desse pra alguém, sabe? Mas é porque você quebra essa, né? Você fala assim, não, eu gosto de chocolate, morango, flocos, essas coisas bem tradicional. E a Frutos traz uma gama de produtos, de sabores, que você fala, não é possível que isso aqui vai ficar gostoso. E você pode comer, e você vai comer, e você vai ver que... Exato. Fica bom, não tem que condição. era assim pra mim, antes de experimentar, era graviola. Graviola. Eu tinha um negócio com graviola. Quando eu comi, gente, que maravilhoso. E vem esses pedacinhos da graviola também. Amo picolé de graviola. Não. Tapioca. Picolé de tapioca Muito sucesso também. de tapioca. Porque quando a gente tinha um escritório, a gente tinha um freezer lá no escritório. Então a gente sempre pedia sabores variados pra ir provando todos. E o de tapioca eu lembro que saiu, os meninos gostavam muito também. De tapioca. Vocês conseguiram experimentar todos os sabores? Todos não. Poucas pessoas fizeram essa proeza. São muitos sabores. Mas olha, eu já provei, eu sou muito aberta, sabe? Então assim, eu já provei o de piqui, eu já provei, tipo, não gostei. Mas pelo menos eu provei, né? Já é o primeiro passo. Eu sempre provo, assim, não tem preconceito. Porque eu falo, gente, é muito difícil você provar um e não ser gostoso. Então eu já vou assim, já vai de braço aberto. Vou de braço aberto. Eu falo, gente, vai ser gostoso. Que se você for pensar, né, são 99 picolés, né? Já tem uns 100, né? Vamos ver, né? É quase impossível você ir numa sorveteria e ficar experimentando, porque o que acontece com as pessoas? Elas vão pra sorveteria e ela descobre lá o picolé de cajuzinho. Ela vai pra sorveteria e só pega o cajuzinho. Ela vai lá, senta, nele, 5, né? Igual 6... o sorvete de bola, né? Eu costumo tomar mais sorvete quando eu tô em Bandeirantes, no Araguaia, porque lá tem uma sorveteria e é o nosso programa interior, quando você vai, é tomar sorvete, né? Sim. Então, eu tenho os meus favoritos, Frutas do Bosque. É muito gostoso de Frutas do Bosque. Muito gostoso. Pra quem não sabe, lembra um sorvete de amarena. Ele é uma base mais neutra, com as frutas mais cítricas, né? Dá aquele azedinho. E o açaí com ninho, que, meu Deus. É muito gostoso. Aí o que acontece? Você não sai desse ciclo, né? O cliente vai na loja e não sai do ciclo dele ali. Demora pro cliente pegar para experimentar um outro. Diferente. E quando ele pega o outro, o que acontece? Ele vicia também. Nele também, é isso. E o de chiclete de vocês é o melhor, meu paladar. Eu tenho graças de paladar a Deus, infantil. Entendeu? É isso, o cliente ele vai viciando em um a cada vez e que fique assim. Cada vez que ele for provar um, ele queira mais 5 anos provar só aquele ali, depois vai de novo. É esse ciclo aí maravilhoso, né? Muito. Mas vocês não falaram sobre o case de marketing. Que vocês mais... Nesses últimos tempos aí, nesses últimos 3, 4 anos, algo que tenha né? Uma campanha que vocês falaram, nossa, tipo, que bacana a gente fazendo isso, né? Eu gostei muito de ver o Luca dentro agora do marketing da empresa. Eu acho isso o máximo, porque ele tá sem gracinha, aí ele vai e solta umas risadinhas, eu falo, gente é meu projeto, botar esses meu projeto de Hollywood. A Luísa tava pronta já, que você já gravava conteúdo, né? O Luca foi luta. Eu acho uma gracinha. Teve um vídeo que ele gravou dos influencers. Nossa, demorou pra postar isso, que vergonha. Quais que são os melhores. E aí eu tava assistindo, achando o máximo, e de repente ele falou meu nome. Eu falei, não, que bonitinho. Gente, eu tenho que agradecer quem é ele, a Criai. Coisa de irmão. Mas é muito bacana, porque a gente parte de um ponto que no ano de 2025, o que vai marcar o marketing, a gente já sabe disso,
é a presença dos fundadores, CEOs e etc. Justamente. dentro da página, mostrando sua cara. Traz Porque se a esse gente ar for As parar... pessoas querem saber, né? Exato, as pessoas compram de pessoas, a gente fala isso o tempo todo. Né? Então, vê essa humanização, vê quem tá falando. Por exemplo, a Esther fala muito, o Ale da Cacau Show, ele não precisava estar lá gravando vídeo. Ninguém precisa, Não Camila, precisa, tá na ponta de... não precisa. Só que gera essa conexão. E isso não exime o trabalho, né, ali dos influenciadores. Que aí a gente vem para essa parte, né? O que significa o trabalho dos influenciadores para vocês, juntamente com isso? Para mim foi a jogada assim mais sensacional que teve dentro do marketing, foi a inserção de influenciador. Porque a gente consegue atingir outros públicos que não sabiam da Frutos de Goiás ou conheciam e não tinham experimentado certo tipo de produto. E com os influenciadores a gente começa a atingir pessoas não só aqui de Goiânia, Goiás, de outros estados, gente. Hoje, quantas pessoas chegam em mim e falam, conheci sua loja, fui lá na praia, tava na Bahia, nossa, eu tava em Porto Seguro. Gente, é incrível, porque tá em todo o país. E os influenciadores têm essa capacidade também de ter a proximidade com o público, criar essa conexão, falar que gosta do produto, as pessoas vão lá, experimentam por causa do influenciador e gostam, se apaixonam na marca. Então, pra mim, E é muito legal, porque incrível. quando a gente começou a trabalhar juntos, a gente começou com o lançamento do Niltrofado Zero, né? Então, foi um boom, assim, que a gente hypou num nível que até o povo brincou, falou assim, Hoje ele é os mais vendidos. Hoje ele é o produto mais vendido. É o best-seller. É, né? Sim. Olha só. O zero. Ele Vende ultrapassou... mais que o tradicional. Ele ficou muito tempo estagnado em terceiro lugar. Só que 6 meses atrás ele ultrapassou e muito o ninho trufado normal e o cajamanga. Cajamanga tava lá no top 3. É. Sempre. Legal. Cajamanga, coco, branco. Isso. E hoje ele é o produto mais vendido. Mais vendido e com Olha folga. só que interessante. Nossa, é bom demais, gente. A gente tira o sábado de produção para ninho trufado zero. Caraca. O sábado produz em uma linha sem parar ninho trufado zero, que são muitos sabores, né? Aham. Já saindo um pouco de marketing, né? Mas a logística para produção disso não é fácil, é muito sabor, né, para rodar. Sim, tem que ter uma agenda ali. Sim. Conta pra gente como é que né? é, Luca, essa parte. Porque, assim, a gente que tá de cá sabe que tem o dia do açaí, né? Por conta da sujeira ali também que faz, que a gente sabe, né? Sim. Do próprio... Acho que seria legal você compartilhar um pouquinho como que funciona esse processo. Então, ocorre de acordo com o PCP. Quem tá lá já tem muita noção da produção por conta do tempo, né, que tá lá na indústria. O que acontece? Quando você vai pegar os produtos, vamos supor, cítricos ali, aí você vai separar. Você começa rodando de acordo com os sabores para não passar para as formas, né? Porque durante o dia você não pode... Colocar um picolé mais escuro. Mais escuro. Tudo tem que comunicar para continuar mantendo a produção uniforme para não passar o sabor, porque a limpeza severa mesmo das formas é feita no final do expediente, né? Não dá pra fazer aquela limpeza grossa a cada Exato, sabor, né? Exato, porque o lead time não deixa a produção, né? Aí o que acontece? Basicamente, o pessoal, por experiência própria, sabe qual o sabor que vai rodar na ordem correta, que não vai sujar a forma e não vai passar o sabor. É óbvio que tem uma limpeza, né? Entre um e o outro. Sim. Só que não dá tempo de fazer a limpeza severa mesmo, né? E isso também não atrapalha em nada o produto, porque, querendo ou não, é o mesmo padrão de qualidade na hora de rodar, né? E assim, é uma logística, gente, que não sei explicar para vocês. É coisa que eu só vejo na Frutos de Goiás. Esse tanto de insumo sendo manipulado numa linha. Tem dia que são 10, 11 sabores de picolé saindo em um dia só. É algo assim que eu pego e olho e falo assim, meu Deus do céu. Por isso que eu acho que não tem empresas que assemelham com essa variedade. Que é muito difícil a logística, é muito. Polpa, tudo começa com polpa. Gente, você estocar as polpas, as quantidades corretas e saber a hora. E vocês produzem as polpas, né? As polpas são produzidas. Sim. E a partir disso ainda tem a parte do armazenamento dessas polpas. A gente faz o doce da polpa. Por exemplo, semana passada eu fui na produção, tava fazendo o doce do abacaxi.
para fazer o picolé de abacaxi. E fica um cheiro. Nossa. Fica mesmo. Bom. Aí o que acontece é que são parceiros, né? Mas são todos, vamos falar logo a palavra terrível, né? Fiscalizados, realmente são fiscalizados por nós. Aí cada parceiro é responsável por cuidar de uma fruta, ou alguns cuidam de 5, 6, e são parcerias bem longas mesmo de pessoas que são quase família, né? Pro meu pai. Que legal. E você tem que saber o momento certo de comprar. Que, por exemplo, tudo tem safra na vida, né? Tudo que Os é períodos, planta, né? vegetal, tudo tem safra. Você tem que saber a hora certa de comprar, a quantidade certa de estocar, para iniciar a produção, para baixar o custo de produção, né? Para não faltar, né? Sim, também. pra não que faltar. costuma acontecer às vezes na época, né, de alta A gente temporada. não deixa faltar esse de É. jeito nenhum. Às vezes a gente toma prejuízo, mas faz o picolé. Vocês É trazem uma das fruta de nossas fora, dependendo, Traz, né, do sim. país. Sim. Sim. Se não tiver por aqui, traz de fora, compra ela mais cara. Sim. Mas o nosso produto nunca vai deixar Faltar de na prateleira. existir, porque não tem ou porque tá mais caro. Também nunca vai reduzir a quantidade de polpa, porque isso acontece. Aham. Né? Às vezes a polpa sobe o valor, enfim, aí tem aquilo lá, vai diminuir a quantidade de fruta? Lógico que não. Qualidade mantém, independente da, Sim, com da certeza. situação. É o mais importante. Acredito que frutos de Goiás é sinônimo de qualidade, né? Não tem outra palavra para definir assim. Se fosse uma palavra só, era qualidade. Não tem... E a questão do açaí, que vocês tinham comentado, ele suja tanto que foi necessário fazer, na verdade, outra indústria, como se tivesse Pro outra açaí, indústria né? de Só pro açaí, né? Aham. É. Então, fica ali toda a produção relacionada a ele, porque realmente vai açaí assim, até pro teto. E por falar no açaí, eu acho que seria legal a gente comentar sobre a exportação, Eu né? pensei que... Toda essa parte, não sei se vocês sabem, mas nem é frutos de Goiás, né, pra fora, é frutos do Brasil. É isso? Isso. A gente até trocou agora para Brazilian Fruits, né? Ah, legal. Porque a gente ficou internacional. Nós estamos Vender para bilíngues. brasileiro lá fora não tem condição. Melhor vender no Brasil, né? E aí vocês têm essa parte de exportação, acho que seria legal compartilhar um pouquinho sobre esse processo. Como foi, né? Como que tá sendo isso? Certo. Isso daí é um projeto que a gente até comprou, fez um M&A, né? Que é a junção. Isso. Da Frutos do Brasil, que já tinha todos os documentos, tudo certo. Foi até um passivo que a gente pegou, que era da antiga Frutos Frutos do Cerrado, né? Que acabou modificando para Frutos do Brasil, e a gente adquiriu essa empresa com o intuito de exportação, né? E nisso foi um processo que a gente vem trabalhando. Como a expansão da marca foi muito rápida, em 10 anos assim a gente espalhou pelo Brasil todo, ficou como se fosse um projeto secundário, né? E ainda tem muito para crescer no Brasil. Então a gente está andando a passos bem lentos, só que agora já está se tornando realidade. Acredito que até o final do ano a gente já vai ter algumas lojas internacionais, né? No padrão da Frutos de Goiás. E aí a gente ia começar lá nos Estados Unidos, só que com muita pesquisa de mercado, a gente notou que todo mundo quer vender para os Estados Unidos. Às vezes não, é certeza, o mercado lá é mais competitivo para você entrar com um produto. Então acabou que a gente deixou de stand-by lá nos Estados Unidos e estamos migrando agora para o mercado árabe, que assim gira muito bem e é mais fácil a entrada dos produtos, né? Tem uma certa dificuldade para o pessoal conseguir frutas lá. Porque tudo é deserto, calor, então difícil a produção, eles costumam importar tudo mesmo. Então o mercado é muito grande, tem um desejo muito grande por consumir, né, frutas, Exatamente. os picolés, então é um mercado mais fácil pra gente. Ai, que legal. Semana passada eu tava, né, com meu amigo Mohamed. Espero que ele esteja assistindo aí. Ele veio para cá para conhecer a indústria realmente, né, para fechar a parceria. A gente ainda não assinou o contrato, mas está caminhando a passos largos para tudo se encaixar para a gente poder assinar esse contrato até o final do ano, né? Que legal. E ele conheceu em pontos turísticos, né? Que é outra área, bom que a gente já está sendo o assunto. Outra área que a gente está muito forte no Brasil é ponto turístico. Onde tem ponto turístico, tem Frutos de Goiás. O senhor Mohamed conheceu. Esses dias
são lindinhas, porque as fachadas acompanham a realidade ali da cidade. E ele conheceu numa viagem. Sim, ele estava com a esposa dele lá em Trancoso, né? A gente abriu uma loja naquele quadrado do Trancoso e foi lá que ele conheceu. Que E ele tinha gracinha. visto, e é o que bate, né? Que ele já tinha visto, ele estava fazendo um tour pelo Nordeste, e ele tinha visto em alguns pontos. E foi batido Observando, assim, pelo Ah, visual. isso aqui tá muito presente, Tá né? muito presente, vou olhar o que é. Ele falou que foi isso, por isso que ele entrou na loja. Legal, olha só. Aí na hora que ele entrou, ele falou assim, tenho certeza que eu preciso levar isso lá pra Jordânia, né, que ele é de lá. Tenho certeza absoluta que eu tenho que levar isso e veio atrás. E eu acredito que até o final do ano aí já estamos com nossas lojas operando. Olha só, então vem frutos de Goiás lá pras bandas. Pras Pras Arábias. Arábias, como a gente E o gosta de pessoal falar. gosta de açaí. Estados Sim. Unidos mesmo, que acabou primeiro, foi açaí. Açaí. Açaí é 100% brasileiro, né? É. Então, nosso país, eu falo assim, a gente é muito abençoado porque a nossa fauna e a nossa flora são muito ricas, né? Em tudo. Tanto de fruta É que muita a gente fruta. produz. E as frutas daqui, elas têm um sabor melhor. Não é São puxando, frutas carnudas, é. né? São frutas grandes. não é puxando a sardinha pro meu Brasil, não, mas as frutas, você vai para os Estados Unidos, você pega uma banana lá, As você... frutinha peppa. Nossa! meio tristinha, É. né, Todo tadinha? tipo de clima, dá pra plantar de tudo, né? E o Brasil é um país muito rico, É. graças a Deus. E a gente consegue pegar a fruta, assim, do Brasil inteiro. Isso é Sim. maravilhoso. Teve um vídeo que viralizou, acho que seria legal de falar sobre isso aqui, né, no TikTok, falando sobre... Nossa, não acredito, né, que esse produto aqui é zero açúcar. É zero açúcar mesmo? Vocês estão enganando a gente? Como é que é isso? Seria legal a gente comentar sobre isso, porque na época, a gente falou assim, gente... E ela foi super... A pessoa que postou, né, vocês entraram em contato, convidou até ela ir pra fábrica. Como é que foi isso, assim, pra vocês? De viralizar daquele jeito ali, as pessoas, assim, sem acreditar que o produto... Foi. Ao mesmo tempo que você fica feliz, você fala, gente, a pessoa não tá lisonjeada, né? acreditando. Nossa, Exatamente. realmente é bom É bom demais. mesmo, é zero açúcar, pode acreditar. Eu lembro que quando ela entrou em contato, a gente foi e pegou, né, ali o número dela, porque achava que ela era alguém, assim, da área de nutrição. Aham. E foram conversar, era uma dentista. Olha só. Na verdade, ela só queria saber mesmo, porque era uma curiosidade. Gente, não, tem, realmente acabou tem. viralizando. Começou a explicar algumas coisas. Ela, não, mas eu não tô entendendo nada dessa parte técnica. Eu só quero saber se é zero açúcar mesmo. E é Sim. incrível porque a gente criou uma onda das pessoas analisarem os rótulos, né? Por quê? Veio aquilo que a gente estava conversando antes, né? Do produto às vezes ser zero, mas ele não é um produto limpo. Saudável. E aí começou muito essa onda, chocou na época das pessoas olharem o rótulo e falar, não, é proteico, é zero, mas qual que é a nota dele no quesito aditivos, né? E o pessoal ficou chocado porque o zero, ele é caloria baixa, ele não é um produto tão gorduroso, então ele é um produto mais saudável, né? Que é aquilo que a gente estava falando no início. Tem uma diferença, na verdade, entre o produto que ele é fitness e o produto que é saudável. Nem sempre o que é fitness é saudável. O que é saudável é fitness. E às vezes as pessoas confundem isso. E a nossa intenção nesses produtos zero, adição de açúcar, é justamente unir saudável As duas coisas. e fit. Aham. Não é só sobre baixa caloria, né? É. Mas e aí? O que você tá consumindo ali? Que Sim. você tá Você colocando tá ali colocando pra dentro do seu corpo. Exatamente. E agora nós vamos para uma outra pauta também, né? Na verdade, aqui pra gente poder encerrar. São muitos produtos novos, né, para 2025. A gente já tá acompanhamos agora recentemente o lançamento do Pistache, né? Que foi uma linha com 3 produtos. Vem muitas novidades, vem uma loja no shopping. E aí, gente? Conta um Conta pouquinho pra tudo. gente. Traz spoiler, que a gente quer saber os spoilers. Spoiler. Até onde a gente pode falar, né? Pra não prejudicar. Gente, nós vamos trabalhar muito esses spoilers aí, viu? Já fiquem preparados que vamos pegar no marketing, assim, muito spoiler. Adoro. Nossa. Eu realmente não sei. Vem um picolé e um mix, né, de 2 frutas, que é bem interessante, que a gente também não tem. Seria um mix mais Collab de 2 refrescante. frutas. Isso.
Vai vir uma linha voltada para o fitness também esse ano ainda, né? Uma nova linha saindo do Zero Açúcar. E vai vir também uma linha de drinks, né? Zero álcool. Fica aí a surpresa que pensem, né? Vamos ver como é. Essa é spoiler até pra mim, que eu tô aqui Vem o aí. quê? Não tô sabendo disso? A minha ideia mais recente. Eu viajei, e aí eu voltei, deitei na minha cama e fiquei assim, meu Deus, como que eu nunca pensei nisso antes? Aí eu fui lá já no grupo e fiz um textão de umas Sim. 50 linhas, mandei lá, era quase de madrugada. Mas a ideia não vai sair igual aquele gelo saborizado, né? Que tá na moda aí. Realmente vai ser um picolé, vai ser diferente aí, né? É Tem que diferente de inovar, tudo né? que vocês já viram, É. não tem no Olha mercado. só. Que legal. E da questão, né, da loja, acredito que eu já posso falar um pouquinho mais. Veio uma loja aí com um modelo novo, né, para entregar mais a parte gourmet da Fruta de Goiás, né, para poder trazer um benchmark com as outras marcas que entregam isso também, né. Porque, querendo ou não, nossas lojas elas não performam muito bem em shopping, porque é questão de self-service, precisa de mais espaço. E a gente vai trazer agora no Goiânia Shopping um modelo novo de loja, né? Um pouco mais enxuto, para poder concorrer também dentro de shoppings, né? Shopping centers que tem uma pedida muito grande no Brasil. Vai ter um pouco de filtro, né, na questão variedade, que não cabe uma loja de sorvete no shopping Tanta para comportar o variedade. tanto de sabor que a gente tem, não fica barato. Aí a gente vai fazer uma manufatura lá na hora também. E Essa loja vai meio que ser um MVP Como se fosse Sim. um teste. para já, vocês exato. levarem para os outros lugares do Brasil. Isso. Isso. E para que a gente possa, né, expor esse novo modelo de negócio para os nossos lojistas, para as pessoas que trabalham com a gente Legal. e já fornecer algo, deu certo, né? Então pode vender assim que já deu Um certo. case de sucesso, sim. né? Tem muita inovação para vir esse ano aí. Tem prazo para essa loja ficar pronta? Vixe, acredito. Falar de construção civil dói, né? Não é Mas nosso engenheiro. O que você acha? até um mês por aí, acredito que... Ainda nesse primeiro semestre sai. Sim. Acho que Ótimo. no finalzinho de maio ali, tá... Legal. eu acho que acredito que Para inaugura lá. nós o inverno não pega, então Sim. calor aqui ainda. Com certeza. Então, gente, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui. É um prazer, realmente não é puxando sardinha, mas é um prazer para mim e para Esther fazer parte da família Frutos, né? A gente ama de coração trabalhar com vocês, a gente defende e a gente sabe que é o melhor do mercado disparado. Então, agradecer a confiança de vocês em nós e o tempo de vocês aqui A conosco gente também. que agradece, principalmente porque vocês também fazem parte dessa nova fase, né, da Sim, Fruta de Goiás. a Ai, a Esther gente se sempre sente tiveram família isso da da Fruta de Goiás. Vocês não vão se livrar da gente tão fácil, tá? Falo, ainda bem que a gente tem essa equipe tão maravilhosa, porque querem crescer junto com a gente. Como se a gente tá ali do mesmo lado, lutando pelas mesmas coisas. Isso é maravilhoso, ter Isso. vocês com a gente o tempo inteiro. Ai, E fazendo gostei. assim, uma observação, né, do que vocês fazem, que vocês defendem, né, a marca. Sim. Eu fico impressionado também, que é um case nosso, da quantidade de pessoa que defende, que você pega ali, fazendo até um complemento daquele vídeo lá, que meio que viralizou de uma forma negativa, positiva, até hoje eu não entendi, né? Mas você pegava pra ver os comentários assim, o pessoal defendendo, falando assim, meu Deus, esse picolé É um não tem clã qualquer... mesmo. É o clã da Fruits. É Team um clã, Fruits. Team Fruits na veia. Isso é É impressionante. natural, né? Aquilo As que pessoas tiram popularizou de tempo forma pra natural. defender a Pra marca. defender. Isso é difícil ter esse engajamento, né? Muito Sim, difícil. Ainda mais nos dias de hoje, né? Então, as pessoas acreditarem, abraçarem, Sim. defenderem. Eu acho que deve ser um sentimento assim, né? De, Não, nossa, a gente maravilhoso. fez algo muito certo, né? Enfim, eu acho Estamos caminhando que... certo, Juntos né? pro caminho certo, Isso é Amém. maravilhoso, né, sabe? Eu penso muito nessa questão dos propósitos da vida e de como que as coisas funcionam, que tudo tem que acontecer, né, por um motivo específico e tá certo. E tá dando certo.
Ai, gente, É muito isso, obrigada. obrigada, Foi viu? ótimo, muito feliz. E confiram aí que vem muitas novidades de É. frutos, viu? Quem Tchau, sabe? Tchau, tchau, gente. Se inscreve aí, né? Se inscreva no canal. Curte e Compartilha. pede a parte 2, se achou legal. Pede picolé pro Luca e pra Luísa. Não. Não. Tchau, tchau.